Proclamação: digam-nos os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder contra mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Glórias a Deus! Carta de ensino: A nossa dívida para com Israel, de Derek Prince. Na sua conversa com a mulher samaritana no poço de Jacobe, Jesus disse-lhe: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Por vós, Jesus estava a referir-se aos samaritanos. Por nós, ele referia-se aos judeus. Assim, ele identificou-se com os judeus, falou como um deles. No último livro da Bíblia, Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Judá é o nome de que a palavra judeu é tirada. É importante para todos nós entendermos que existe uma forma pela qual Jesus é especialmente identificado com os judeus, e que essa identificação não cessou com a sua vida terrena, mas continua pelas Escrituras, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, até a eternidade. É igualmente importante para todos nós reconhecer a verdade do que Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Este é um fato incontestável e histórico. Sem os judeus, não teríamos patriarcas, nem profetas, nem apóstolos, nem Bíblia, nem Salvador. Privados de tudo isso, quanta salvação nos seria deixada? Nenhuma. Todas as outras nações da terra devem tudo o que é mais precioso da sua herança espiritual aos judeus. Isso é verdade para todos nós, sejamos nós árabes, africanos, asiáticos, ou europeus, russos, americanos ou chineses. Todos temos uma dívida espiritual para com os judeus, que não pode ser calculada. A Bíblia deixa claro que Deus exige que os cristãos de todas as outras nações reconheçam a sua dívida para com os judeus e façam o que puderem para saldar. Em Romanos capítulo 11, Paulo está a escrever principalmente para cristãos de origem gentia. No versículo 13, ele diz: Porque convosco falo gentios. Ele lembra aos gentios a dívida aos judeus e adverte-os contra a adoção de uma atitude arrogante ou ingrata em relação a Israel. Uma análise deste capítulo mostrará que Paulo usa o nome de Israel para referir àqueles que são judeus por descendência natural e para distingui-los de descendentes de cristãos de gentios. Por outras palavras, ele não usa Israel como sinônimo da igreja. Em Romanos 11, 30 a 31, Paulo resume o que ele disse sobre a dívida e a responsabilidade dos cristãos gentios em relação a Israel. Por uma questão de clareza, inseri as palavras apropriadas, Israel e gentios, entre parênteses, retos ao lado dos pronomes. Porque, assim como vós, gentios, também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, Israel, assim também estes, Israel, agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós, gentios, demonstrada. Por outras palavras, devido à misericórdia de Deus que veio até nós, como cristãos gentios, através de Israel, Deus exige-nos, por nossa vez, mostrar misericórdia a Israel. Como devemos cumprir essa obrigação? A seguir estão 4 formas práticas de que podemos fazê-lo. Primeiro, podemos cultivar e expressar uma atitude de amor sincero para com o povo judeu. A maioria das formas padrão de testemunhar e pregar, praticada pelos cristãos, não atinge o coração do povo judeu. Na verdade, frequentemente os irritam e os alienam. Mas é incrível como o exterior aparentemente duro de um judeu vai derreter
quando confrontado com um amor caloroso e não fingido. Durante 19 séculos de dispersão entre as outras nações, há uma coisa que os judeus raramente encontraram, e isso é o amor. Pelo amor do Senhor, deixemos de tentar criar convertidos do povo judeu e vamos começar a pagar a dívida do amor que devemos por tantos séculos. Em segundo lugar, em Romanos 11:11, Paulo diz que veio a salvação aos gentios para os Israel, incitar à emulação, provocar ciúme. Esta é outra maneira significativa com que podemos pagar nossa dívida para com os judeus. Ao desfrutar e demonstrar a abundância das bênçãos de Deus em Cristo, de tal forma que os judeus possam ficar com ciúmes e desejar o que nos vem a desfrutar. Essas bênçãos devem ser observadas em todas as áreas da nossa vida, espiritual, física, financeira e material. Ô glória! Mas, acima de tudo, devem ser expressas na nossa vida corporativa como crentes unidos, uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ai de nós! Ao longo dos séculos, os judeus viram poucas coisas entre os cristãos que pudessem provocar os seus ciúmes. Principalmente viram inúmeras seitas, todas a reivindicar o título de cristão, a criticarem-se, até a matarem-se uns aos outros. Tudo em nome do cristianismo. Em nenhum lugar a desunião cristã foi demonstrada de forma mais evidente do que na cidade, considerada sagrada pelos cristãos e pelos judeus, Jerusalém. Frequentemente, nos chamados locais sagrados da cristandade, representantes de diferentes seitas cristãs entraram em conflitos e derramaram o sangue uns dos outros, em prova da sua ortodoxia e em defesa dos seus santuários e privilégios. Em mais de uma ocasião, desde que surgiu o Estado de Israel, missionários de um grupo cristão queixaram-se ao ministro judaico da religião em relação aos representantes de outro grupo cristão e pediram que fossem deportados. É pouco provável que tudo isto fará os judeus exclamarem: vejam como esses cristãos se amam. Em terceiro lugar, a Bíblia estimula-nos a buscar o bem de Israel através das nossas orações. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122:6. Para orar efetivamente dessa maneira, precisamos procurar nas Escrituras os propósitos de Deus para Israel e para Jerusalém. E então organizarmos-nos para orar de forma inteligente e consistente para o cumprimento e realização desses propósitos. Ao fazermos este estudo bíblico, descobriremos que, em última instância, a justiça e a paz são ordenadas para fluir de Jerusalém para todas as nações da terra. E assim o bem-estar de todas as nações está incluído nesta oração para Jerusalém e é dependente da sua realização. Um padrão desafiador e das Escrituras deste tipo de oração é fornecido por Daniel, que se pôs a orar 3 vezes ao dia com a janela aberta, virada para Jerusalém. As orações de Daniel perturbaram tão fortemente Satanás e ameaçaram o seu reino, que ele usou o ciúme dos homens malignos para provocar uma mudança nas leis de todo o Império Persa, que tornaria as orações de Daniel ilegais. Por outro lado, orar por Jerusalém significa tanto para Daniel que ele preferia ser lançado no covil dos leões do que desistir de sua oração. Em última análise, a fé e a coragem de Daniel superaram a oposição satânica e ele emergiu triunfante do covil dos leões para continuar a orar por Jerusalém. Ver Daniel capítulo 6. Da minha própria experiência, que se estende por muitos anos, gostaria de adicionar um comentário pessoal neste momento. Descobri que fazer um compromisso deste tipo para orar por Jerusalém e Israel definitivamente provocará uma medida especial de oposição das forças satanicamente inspiradas. Por outro lado, também descobri que a promessa de Deus dada aos que oram assim será verdadeira. Prosperarão aqueles que te amam. Este é um caminho bíblico para a prosperidade, não apenas no sentido financeiro ou material, mas como abraçar uma garantia permanente de favor, provisão e proteção de Deus. Em quarto lugar, podemos procurar reembolsar nossa dívida a Israel por atos práticos de bondade e misericórdia. Em Romanos 12:6-8, Paulo lista 7 dons diferentes, carismas, que os cristãos devem cultivar e exercitar. O último que ele menciona é o de mostrar misericórdia. Eu acredito que é apropriado que nós, cristãos, exerçamos este dom não apenas em relação a judeus individuais,
mas a Israel como uma nação. Assim, nós, em certa medida, expiamos os incontáveis atos de injustiça, crueldade e barbaridade que, ao longo dos séculos, foram infligidos aos judeus, muitas vezes em nome do cristianismo. Poucos cristãos gentios estão conscientes da atitude profundamente enraivecida, mas raramente afirmada dos judeus em relação a eles. Os judeus sofreram perseguição em muitas formas diferentes, de muitos povos diferentes, mas na sua visão da história, os seus perseguidores mais cruéis e consistentes foram os cristãos. Antes de rejeitar essa visão como falsa ou injusta, vejamos brevemente o tipo de fatos históricos sobre os quais se baseia. Na Idade Média, os cruzados a caminho da Europa para libertar a Terra Santa massacraram comunidades judaicas inteiras, homens, mulheres e crianças, na casa de muitas centenas. Mais tarde, quando conseguiram capturar Jerusalém, derramaram mais sangue e mostraram mais crueldade do que qualquer um dos muitos conquistadores de Jerusalém antes deles, exceto talvez os romanos sob o comando de Tito. Fizeram tudo isso em nome de Cristo e com a cruz como seu emblema sagrado. Por esta razão, pessoalmente, nunca estou feliz ao ver qualquer apresentação genuína do Evangelho descrita pela palavra cruzada. Mais tarde, nos guetos da Europa e da Rússia, foram sacerdotes cristãos que carregaram crucifixos que lideravam as multidões contra as comunidades judaicas e saquearam e queimaram as suas casas e as suas sinagogas, violavam as suas mulheres e assassinavam aqueles que procuravam defender-se. A justificativa para isso era de que eram judeus que tinham assassinado Cristo. Meu Deus! Novamente, na memória viva, os nazistas, no seu extermínio sistemático de 6 milhões de judeus na Europa, usavam como instrumentos homens que professavam ser cristãos, principalmente luteranos ou católicos. Além disso, nenhum grande grupo cristão na Europa ou em outros lugares levantou a voz para protestar ou condenar a política nazista contra os judeus. Aos olhos dos judeus, multidões de cristãos são condenados apenas pelo seu silêncio. Para desfazer o efeito sobre o povo judeu dessas experiências e inúmeros outros como eles, serão necessárias mais do que trilogias ou sermões. Isso exigirá atos individuais e coletivos, que são manifestamente tão gentis e misericordiosos quanto os atos anteriores eram injustos e cruéis. Finalmente, devemos ter em mente que um fato importante no julgamento de Deus de todas as outras nações será o seu trato para com os judeus. Em Mateus 25, 31, 46, temos uma imagem de Cristo como rei no final desta era no trono da sua glória, com todas as nações apresentadas perante ele, para julgamento. Elas são separadas em duas categorias: ovelhas, que são aceites no reino de Cristo, e as cabras, que são rejeitadas no seu reino. Em cada caso, o motivo dado por Cristo é: na medida em que o fizeste ou não a um dos mais pequeninos desses meus irmãos. As nações que mostram misericórdia aos judeus receberão misericórdia de Deus. As nações que negam a misericórdia aos judeus, será negada a misericórdia de Deus. Em certa medida, isso já foi provado como verdade muitas vezes na história. Por exemplo, nos séculos XV e XVI, a Espanha era a nação dominante da Europa, com um alto nível de cultura, um poderoso exército e marinha, e um império que se espalhava por ambos os hemisférios. Mas menos de um século após a expulsão de todos os judeus dos seus territórios, a Espanha declina para uma potência de segunda categoria e em dificuldades. Na minha memória pessoal e experiência, o mesmo aconteceu com a minha própria pátria, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha emergiu vitoriosa de 2 guerras mundiais, mantendo intacto um império que talvez fosse o mais extenso da história humana. Mas em 1947 a 1948, como poder mandatário sobre a Palestina, o Reino Unido opôs-se e tentou frustrar o renascimento de Israel como uma nação soberana com seu próprio Estado. Já que vivi em Jerusalém durante todo esse período, faço essa declaração como uma testemunha ocular do que realmente ocorreu. Desde esse momento da história, o Império da Grã-Bretanha sofreu um processo de declínio e desintegração tão rápido e total
que não pode ser contabilizado apenas pelos fatores políticos, militares ou econômicos relevantes. Hoje, menos de uma geração depois, a Grã-Bretanha, como a Espanha, é um poder de segunda classe em dificuldades. Isso representa, pelo menos em parte, a realização de um princípio divino declarado em Isaías 60:12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Deus promete aqui a Israel e também adverte a todos os gentios que ele julgará qualquer nação que se oponha aos seus propósitos de redenção e restauração para Israel. Portanto, ao buscar e orar pelo bem de Israel, os cristãos gentios precisam lembrar-se de que estão a servir não apenas os interesses de Israel, mas ainda mais os da sua própria nação. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.